Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Nicolas Girardi e no vídeo de hoje eu quero comentar sobre uma notícia nova que saiu recentemente, no dia de hoje, que é 4 de maio de 2026, e depois eu vou fazer alguns comentários também que eu acho pertinente, né? Então, a notícia que eu vou comentar é justamente sobre o Banco Central no Brasil ter proibido o uso de movimentação de Bitcoin e stablecoins no EFX. Stablecoins são moedas que são basicamente lastreadas na moeda que você está utilizando. Então, por exemplo, como o SDT, o SDC, que é o dólar digital, né? Que é literalmente uma moeda digital que você consegue fazer transações em um tipo de blockchain que tem o mesmo valor que o dólar, né? Você consegue movimentar ela de forma muito mais fácil que dólar físico, né? Então, justamente, a publicação, BCB número 561 pelo Banco Central, marca um novo capítulo na regulação dos fluxos financeiros digital. A norma divulgada em 30 de abril de 2026, então já faz alguns dias, altera profundamente o funcionamento do modelo EFX. Então, basicamente, fica proibido o uso de Bitcoin e qualquer tipo de stablecoin, moeda virtual, acho que até memecoin entra nisso aqui, shitcoin que seja, como um mecanismo de troca, de liquidação entre instituições brasileiras e contrapartes no exterior. E isso é bastante prejudicial e já já eu vou comentar. Se a notícia não comentar em si próprio, né? Então o FX é o próprio modelo que é regulado pelo Banco Central para qualquer tipo de operação digital. É como, por exemplo, o modelo SWIFT, né? Que você consegue fazer transações internacionais, né, entre diferentes moedas, entre diferentes câmbios, né, incluindo pagamentos, compras, saques e transferências no exterior. E ele foi criado para modernizar o mercado de câmbio. E eles que falam que é criado para modernizar quando uma das maiores invenções da modernidade, que é o uso de stablecoins, de Bitcoin, para transferências, seja internacionais ou entre pessoas, entre instituições, eles proíbem, né? Então você vê que tem uma falha aqui na narrativa, né? O ponto não é justamente você modernizar, mas você ter controle, tá? Então, algumas fintechs começaram a ter estruturas utilizadas que são baseadas na blockchain e stablecoins para fazer remessas internacionais com maior velocidade e menor custo, que é justamente o que acontece. Por isso que foi criado não só o Bitcoin para você ter transações mais rápidas, mais fáceis, até justamente a camada da Lightning, que foi criada justamente para isso, como também stablecoins que foram criadas justamente para isso. Você tem uma moeda pareada na moeda fiat que você quer utilizar para remessa, para transferência de pessoa para pessoa, indivíduo para indivíduo, organização para organização, que seja. Então, como eu falei, você vê que isso não é para modernizar, mas sim para ter controle das transações através de modelos que são baseados na blockchain que não podem ser censurados, não podem ser controlados. Então, o que eles fazem? Eles proíbem. É muito simples, tá? Então, continuando aqui. O texto da norma é explícito ao vedar o uso de ativos virtuais em remessas internacionais dentro da EFX. Isso inclui stablecoins atreladas ao dólar, como o SDT e o SDC, como eu comentei, além de criptomoedas como Bitcoin e Ethereum. Isso significa que as empresas não poderão mais estruturar operações como receber reais no Brasil, converter em stablecoin ou liquidar a transação no exterior via blockchain. E isso é muito preocupante porque diversas empresas, diversas organizações, fintechs, já tem esse modelo e você passa a ter menos capital girando na economia justamente por conta dessa proibição. Ou seja, é menos capital, menos investimento entrando no país. Então, quando você acha que fazer essa proibição, na verdade, vai controlar de certa forma as transações, ter mais controle, ter mais base legal, você acaba desincentivando o investimento no país, né? Então, cara, não faz sentido nenhum. Continuando aqui até uns pontos que a notícia faz. A medida reflete três preocupações centrais do regulador: controle, rastreabilidade, usa blockchain em remessas internacionais dificulta o monitoramento completo das transações. Ao exigir canais tradicionais, o Banco Central garante maior visibilidade sobre os fluxos financeiros, ou seja, ter mais controle. Prevenção à lavagem de dinheiro, que é mentira, obviamente. O crescimento de uso de stablecoins em pagamentos internacionais levantou alerta sobre possíveis riscos de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
O que é mentira, porque você vê cada vez mais tendo casos de lavagem de dinheiro, como teve dos funkeiros aqui no Brasil, que eles estavam lavando bilhões de reais para organizações que ainda não foram nomeadas. Então você vê que o problema não é o uso de stablecoin, o uso de Bitcoin, mas sim o controle dela através de facções criminosas. O problema não é a ferramenta, o problema é quem usa a ferramenta. Não é porque você tem a internet e na internet acontece crimes virtuais que você tem que bloquear a internet no mundo inteiro. Esse tipo de argumento não faz sentido algum, tá? Então, o próprio fato de você ter cada vez mais casos e cada vez mais maiores de lavagem de dinheiro, de corrupção, significa que só essas medidas não é de fato para prevenção, mas sim para controle, né? Terceiro ponto, soberania monetária. Stablecoins atreladas ao dólar vinham ganhando espaço como alternativa ao sistema bancário tradicional. Para o Banco Central, isso poderia reduzir o controle sobre a política monetária e o sistema cambial, né? E aqui alguns impactos diretos para as fintechs, né? Fim do uso de cripto como um trilho de liquidação nesse sistema FX, necessidade de integração com bancos e operações de câmbio tradicionais, maior exigência de compliance e reporte ao Banco Central, e uso obrigatório de contas segregadas para recursos de cliente. Enfim, aqui da notícia já tá bom de comentar. Eu vou deixar o link aqui desse artigo que eu tô lendo, dessa notícia, nos comentários abaixo, caso você também queira dar uma lida, né? Mas enfim. E o ponto principal é, para as pessoas que não querem fazer identificação, não querem comprar stablecoin ou Bitcoin com KYC, ou seja, querem comprar sem divulgar as suas informações pessoais, como CPF, RG, facial, enfim, você tem que fazer a verificação facial, sempre vai existir formas de você passar por cima disso, você comprar Bitcoin ou stablecoins sem KYC. Sempre vão existir plataformas e pessoas que estão oferecendo esse serviço. Então, o problema não é a ferramenta existir, o problema é justamente a proibição. Não é porque você proíbe uma ferramenta, proíbe algo de existir, que ele vai deixar de existir. E é justamente como um caso muito claro da lei seca, na década de 20, 30, 40 dos Estados Unidos, que foi proibido o uso de álcool, mas na verdade o que aconteceu foi que os preços de bebidas alcoólicas subiu exponencialmente. Então o que você faz? Você aumenta a recompensa para criminosos contrabandearem bebidas alcoólicas. E é isso que vai acontecer. O preço só vai aumentar. Porque, como ferramenta, as pessoas não vão deixar de usar o Bitcoin. Assim como as pessoas não vão deixar de beber bebidas alcoólicas porque foi proibido. Elas vão sempre tentar achar um meio de contrabandear, de achar fornecedores que estão dispostos a passar o risco de contrabandear a bebida. Isso justamente vai depender da recompensa, ou seja, se você aumenta a recompensa, que é proibindo, as pessoas estão dispostas a pagar mais, então vai ter mais incentivo para você contrabandear. E é justamente o que vai acontecer se esse projeto de lei já ter passado, se já passou, não sei dizer. Acho que já deve ter passado, né? Que seja, isso não importa. Sempre vai existir as plataformas para você continuar comprando, continuar consumindo. E isso vai de pessoa para pessoa, né? Mas enfim, é isso que eu queria comentar no vídeo de hoje. Se você achou interessante, compartilha o vídeo com algum amigo que você acha que vai gostar. Deixa o like aqui embaixo no vídeo. Deixa algum comentário também que você acredita que seja interessante. E eu agradeço muito pela sua atenção. Eu te agradeço e te vejo no próximo vídeo.